Então, agora, a gente queria fazer de início, para poder falar da Família da Esperança, a distinção entre a Família da Esperança e a Fazenda da Esperança, né? Porque muitos que estão aqui já fazem parte da Fazenda da Esperança, né? E fazem de uma forma assim muito bonita, contribuem muito com a Fazenda da Esperança. E precisam hoje, então, conhecer, decidir sobre a Família da Esperança. Na prática, a Família da Esperança aconteceu antes da Fazenda da Esperança, porque esse amor que constrói, que faz nascer as obras, né? Ele foi anterior às obras, né? A Fazenda da Esperança é uma realidade, mas antes dela aconteceu o amor entre pessoas que permitiu a presença de Deus, que inspirou a Fazenda. Só que a gente não tinha tomado noção disso. Foi tão natural, tão inspirado por Deus, o programa estava tão no céu que a gente não tomou noção muito disso. A gente foi acontecendo na prática a Fazenda da Esperança, né? Isso acontece, eu acho, com todo mundo. Acha tão lindo a Fazenda da Esperança, começa a trabalhar, começa a amar, começa a viver tudo isso que a Lúcia falou, sem pensar na Família da Esperança. Aí vai formando essa família. Então, hoje, eu acho que a primeira coisa seria a gente tomar consciência de que existe a Fazenda da Esperança como fruto deste amor dentro de uma família, né? Essa família que ama, que se perdoa, que faz tudo isso que Lúcia lembrou hoje, é que gerou a Fazenda da Esperança. E cada fazenda que nasce, ela só pode nascer como Fazenda da Esperança se tiver ali pessoas que gerem, né, que sejam essa Família da Esperança. Daí como é que ela nasceu, então, juridicamente, né? Porque ela nasceu juridicamente. A gente costuma dizer assim, olha, que a fazenda é o corpo e a família é a alma. Como a alma a gente não vê, a gente vê mais o corpo, então aparece muito mais a Fazenda da Esperança do que a Família da Esperança. Primeiro a gente vê o quê? A Fazenda da Esperança, né? Que tem uma estrutura, que tem esse trabalho, essa missão, né? Mas a alma é a Família da Esperança. Então, a gente diz que a fazenda é o corpo, a família é a alma. E fazer parte dessa alma é uma vocação, né? Não é que o Frei pode dizer, vem fazer parte da Família da Esperança, ou o Nelson, ou a Lúcia, ou qualquer um de nós. Não é. É Deus que fala no coração. A gente precisa entender que é uma vocação. Ser Família da Esperança é uma vocação. Às vezes a gente trabalha na Fazenda da Esperança por necessidade de ajudar, não é? Por empolgamento, não é? Às vezes a gente trabalha por causa disso, porque é bonito, porque a gente se sente bem. Mas ser família já é um passo diferente. É uma vocação. É escutar dentro do coração um chamado a construir, como a Lúcia diz, tijolo por tijolo, no dia a dia, oferecendo as dores, recomeçando sempre aquela família, né, que vai fazer com que a fazenda vá para frente. Então, primeiro eu acho importante a gente tomar essa consciência, né, que família é a alma, a fazenda é o corpo, né, são coisas diferentes. Eu posso a vida inteira trabalhar na fazenda e nunca sentir como vocação ser Família da Esperança, né? Então, é uma vocação, é um chamado de Deus que a gente sente dentro do coração da gente. É um chamado a caminhar nessa espiritualidade, nessa espiritualidade de ter Jesus no meio, de ter essa missão com os jovens, né? E um dia pode ser outra missão, Deus que sabe, né? Hoje é o problema da droga. Pode ser, olha, já diferenciou tanto lá na Alemanha e em alguns lugares aqui já não é a droga, já é como é que chama? Bulimia. A bulimia, não é? E a depressão. Então, Deus pode pedir a gente para muito. No nosso estatuto, gente, fala até os crucificados da terra. Então, a Família da Esperança vai sempre amar os crucificados da terra, que hoje a chaga é a droga, não é? Mas a família, se nós amamos, ela vai continuar muito, e quem sabe vai ser outro, não sabemos, né? Mas essa abertura de construir e de querer ser santo junto, né? Porque se vocês lerem o estatuto, vocês vão ver que lá está escrito assim, que o objetivo
maior da família da esperança é se santificar junto, né? Caminhar junto para Deus, né? Porque santificar é ficar perto de Deus, né? E se aproximando dele, ficar cada vez mais semelhante ao coração dele. Então, o objetivo da família é isso. Quem sente no coração esse desejo de se santificar, e não só se santificar, porque tem um monte de jeito de se santificar, não é verdade? Eu posso ir ser um eremita e me santificar, né? Mas o jeito de se santificar da família da esperança, que é como a Luz colocou, em família, juntos, né? Se eu sinto esse desejo de me santificar e de me santificar junto com o outro, né? Então já é uma coisa muito linda que quer dizer da missão, que quer dizer do chamado para você ser da família da esperança. Depois, essa família tem uma missão, que são os crucificados da terra. Hoje são as fazendas, não é? A casa do menor. Então, dá bem para entender como a casa do menor pode se sentir plenamente à vontade entre nós. Porque o que nos une? O desejo da santificação, o desejo de ser santo junto, e a missão de estar a serviço, de colocar a nossa vida a serviço dos crucificados da terra, né? Mesmo que é uma obra diferente, né? Então, daí é bonito, mas uma associação também, as pessoas começaram a falar para nós, precisa começar a organizar, né? Precisa ter um aspecto jurídico legal. Então, em 1997, foi quando a gente fez os primeiros votos. O Nelson perguntava quando foi, né? Em 1997, 7 fizeram os primeiros votos. O Nelson já tinha feito em 1990. Né? E em 1999, a gente recebeu. Em 1997 mesmo, a gente estava numa assembleia, fez a primeira coisa assim, como vamos chamar essa família, né? Como ela vai ser, começamos a sonhar junto com aquele pessoal que fazia parte da assembleia, como poderia ser. E os bispos nos ajudaram a escrever alguma coisa. Quem já teve em mãos o primeiro estatuto vê que é muito simples, né? É mesmo aquilo que a gente estava vivendo naquela época, se escreveu, né? E o Dom Aloísio, em Aparecida, aprovou no dia... O estatuto é do dia 24 de dezembro, e no dia 30 de dezembro nós fizemos a missa, e foi assim, oficialmente, a igreja aceitou, colocou dentro da igreja, né, a Associação da Família da Esperança. Né? Nós nascemos juridicamente. Então, hoje, para pertencer a essa família, juridicamente, né, que ela existe agora juridicamente, existe um procedimento. É simples, né? Nós olhamos na nossa vida como aconteceu, mas existe, porque não tem como não existir. Para poder ir para frente, precisa existir. Porque daqui a 50 anos, muitos de nós não vamos mais estar vivos, não é verdade? Então, precisa existir alguma coisa escrito que diga, ó, essa família, ela é assim. Quem quer pertencer a ela é assim, faz assim, vive assim, né? Então, existe o estatuto. E agora, ultimamente, a gente viu que, como a fazenda está presente em vários países, os membros da família da Esperança também estão. Então, a gente queria pedir ao Papa a aprovação daí para o mundo inteiro, para que cada um que chega na Rússia, que chega na Alemanha, que chega em qualquer país, se sinta ali acolhido pela igreja. Porque a família da Esperança pertence à igreja, né? Pertence à Igreja Católica. Pode pessoas de toda a religião fazer parte da família, mas ela nasceu dentro da Igreja Católica, e a Igreja Católica assumiu, né? E agora, quando o Papa disser que a gente é uma associação pontifícia, então no mundo inteiro nós somos essa associação dentro da igreja, né? Cultivada pela igreja, amada pela igreja. Hoje no caminho, quando a gente conversava, o Gustavo falou que o Papa falou, né, para os bispos para terem um carinho especial pelas comunidades novas. E nós somos uma comunidade nova, então a igreja nos olha com muito amor. E fazer parte da igreja é uma alegria muito grande para a gente, né? Então, o que, na verdade, eu precisava assim, passar para vocês, e depois vocês podem dizer se não ficou claro, é como fazer parte dessa família, então, que nasceu, né? Então, primeiro, eu acho assim, cada um tem que olhar aquele chamado que Deus faz para você. Deus faz um chamado para você
além de trabalhar na fazenda, como você já trabalha, porque todo mundo que está aqui trabalha na fazenda, seja no Grupo Esperança Viva, seja na diretoria local, seja nos grupos de financeiros que apoiam a fazenda, todos já trabalham. No seu coração, você sente que Deus lhe pede que, além de trabalhar na fazenda, você inicie essa caminhada de santificação junto com seus irmãos, entendeu? Você quer ser família, construir essa família? Então, já é o primeiro passo. Aí depois, a gente vai perguntar, então, como nós vamos viver lá? Então, existem aqueles que vivem dentro, não vou dizer nada novo, porque é a vida que vocês estão vendo, mas vamos colocar assim, para a gente raciocinar, né? Existem aqueles que vivem dentro das fazendas, não é? Vivem dentro mesmo. Moram ali, 24 horas eles moram ali, né? E vivem numa comunidade ali dentro. Não é assim? Então, os padrinhos, os responsáveis, as pessoas que vivem ali dentro mesmo da fazenda, 24 horas por dia. Esses a gente chama os membros de vida comum. Eles sentem no coração de viver ali dentro, não é? E podem viver. Porque, às vezes, alguém de vocês poderia pensar assim, poxa, eu queria viver 24 horas, mas eu já sou casado, eu tenho um emprego, eu não posso deixar esse emprego. Não é? Então, aqueles que podem, que também Deus conduziu, né? Porque Deus também mostra pelas circunstâncias a nossa vocação. Aqueles que Deus conduziu para viver dentro da fazenda, esses, dentro mesmo, numa vida de comunidade, esses são os de vida comum. Agora, tem alguém que dá a vida, talvez até mais, porque não é a quantidade de hora que eu fico dentro da fazenda que garante o meu contributo para a fazenda. É o amor que eu coloco naquilo que eu faço, não é? Então, pode ser que alguém fora viva mais do que alguém dentro, né? Mas a vocação dele é fora, não é dentro. Ele vai ali na fazenda para dar apoio, entendeu? Assistir missa. Sei lá, cada um sabe como que está vivendo fora e participa dentro. Então, esses são os voluntários da esperança. O valor tem tanto quanto o outro. Só no céu a gente vai saber quantas pessoas que estão lá fora contribuíram para que essa fazenda seja o que ela é hoje. Né? Quantos ofereceram sofrimentos, não é, Frei? Quantos doentes, quantas pessoas que fizeram muito mais do que nós. Então, não se trata aqui de valor. Se uma pessoa está fora ou está dentro, é a vocação dela. Né? Aí, como é? Então, são duas formas de estar dentro da família da esperança. Dentro, vivendo numa comunidade dentro, e fora, vivendo na família da esperança, mas fora. Né? Fazendo os da diretoria local, os que ajudam nas campanhas, Esperança Viva. Né? Vocês sabem, cada um sabe onde está. Agora, como nós vamos caminhar dentro da fazenda? Tem que ter os passos, né? Porque tudo é um crescimento, é um processo. Eu vou assumindo uma coisa dentro do meu coração, dentro de um processo. Né? Mesmo que o chamado já seja assim radical, eu tenho que assumir dentro de um processo, não é verdade? Então, esse processo são os passos. Então, eu sinto que a minha vocação é ali. Então, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu vou dizer, olha, eu sinto que essa é a minha vocação. Eu quero discernir junto, caminhar junto e ver se realmente é isso. Quero ir dando a vida e dentro dessa vida eu vou me descobrindo. Né? Então, o que a gente faz? Faz o pacto. O que é o pacto? Uma coisa que a gente já vive, que é o amor. Né? Esse amor recíproco, que é a base de toda a família da esperança. Não é possível existir família da esperança sem o amor recíproco. Porque o que nós vamos oferecer aos jovens se não for a presença de Deus? E Deus só está onde existe o amor recíproco. Né? Então, esse é o pacto. Eu decido viver no amor recíproco, que nem sempre é fácil, como a Luz colocou hoje. Né? Muitas vezes significa perdoar, recomeçar, entendeu? Não agir com a razão, mas realmente se colocar na disposição de humildade. Às vezes aceitar uma coisa que não é o que realmente eu queria, entendeu? Mas eu pertenço a uma família. Né? Então, é o pacto. Aí, esse pacto, eu vivo 1 ano. Quem é
de vida comum vive esse ano dentro de uma comunidade, dentro da fazenda. Quem é fora, vive fora, mas sempre procura estar dentro da fazenda para se alimentar. Né? Então, é o pacto. O pacto, o mínimo para você viver o pacto é 1 ano. Nesse ano, você é acompanhado pelos responsáveis regionais, eles vão fazer encontro, pelo menos de 3 em 3 meses. E você vai participar da vida e vai exercitar, vai crescendo. Né? Aí, quando termina o tempo de pacto, que no mínimo é 1 ano, né, quando você sente que você está pronta para dar outro passo, e conversa com o seu responsável, e realmente é a hora, aí você vai fazer o compromisso. Tanto na vida dentro como fora. Né? O que é o compromisso? Frei explicou tão bem aquele dia. Né? É eu realmente começar a ver tudo com Jesus no meio. Né? Porque nós temos 2 jeitos de viver. A gente pode viver assim, fazendo o que a gente acha certo e pedindo para Deus abençoar a gente, ou a gente coloca a vida da gente nas mãos de Jesus no meio, que é como a família da esperança faz. Então, eu não faço mais as coisas porque eu acho certo, porque não é errado, então eu faço. Mas eu vou fazer porque eu vi junto. Né? Eu vi com Jesus no meio, eu tive um momento em que eu coloquei tudo que estava no meu coração e a outra pessoa pôde colher e também sentir junto com você o que é realmente que Deus pensa. Não é? Então, esse é o compromisso. Nessa época, daí a gente assume missões mais específicas, né? Tarefas. Mas não é a tarefa que faz, é mesmo a forma como você vive, entendeu? Mas lógico que você vai ter mais responsabilidade. Mas não é a tarefa mais importante. O mais importante é esse modo de viver agora. Você colocar à disposição da família a sua vida. É diferente para quem está dentro e para quem está fora. Mas é ver com Jesus no meio. Entendeu? Depois, aí você sente assim, nossa, e o compromisso é no mínimo 2 anos. Aí depois você sente assim, não, eu encontrei a minha vocação. Nessa vocação, nessa maneira de viver, nesse carisma, eu quero viver a minha vida toda. Aí o que você faz? Você faz as promessas, que ainda não é definitiva, porque a igreja ela é muito sábia, ela vai caminhando com a gente. Então, o que acontece? Você faz as promessas. E as promessas, o mínimo para viver as promessas, agora eu até esqueci, é 6 anos, Frei? 5 anos. Ó, gente, é tão novo que nem eu não sei direito, né? Então, 5 anos você renova a promessa. Mas você já escolheu aquilo, já reconheceu que aquela é a sua vocação. Aí você vive 5 anos. Daí você pode pedir as promessas perpétuas. Você pode dizer, não, eu sinto, agora é para a vida inteira mesmo, não preciso mais procurar outro lugar, eu sinto que é aqui que Deus me quer. Então você faz as promessas perpétuas. Então isso acontece, tanto na vida comum, como na vida fora da fazenda. Tanto para quem é casado, como para quem é solteiro. Entendeu? Assim, é diferente da escolha de estado de vida. Entendeu? É mesmo uma ligação que você faz com a família da esperança, uma pertença à família da esperança. Uma ligação com carisma que te diz alguma coisa, que te faz feliz, entendeu? Que você sente que Deus tem um chamado para você ali. Então, você faz isso. Agora, nessa caminhada, lógico, cada um se pergunta qual é o meu estado de vida, para que eu sou chamada assim agora, individualmente, como pessoa, para que eu sou chamada? Eu sou chamada para uma vida de celibato, eu sou chamada para uma vida de casado. Quem já está casado já sabe que foi chamado para o casamento. Mas aqui, quem ainda não casou, né? Eu sou chamada para quê? Para uma vida de celibato, para uma consagração assim, totalitária, sem alguém para caminhar junto comigo, entendeu? Mas com os companheiros espirituais que Deus vai me colocar, né? Sem a missão da maternidade, da paternidade natural, eu vou oferecer tudo isso. Então, é o celibato. E o celibato, como ele vai se expressar? Nos votos. Não é? É aqueles conselhos evangélicos que todos nós vamos viver em todas essas etapas, né? Mas assumido como votos. Então, eu quero
é uma vida de celibato, de consagração, que o Nelson já explicou, o Frei já explicou que a consagração já acontece no batismo, não é? Mas eu quero viver essa vida com os votos. Aí você vai fazer um caminho para os votos. Ou você sente assim, eu quero me casar, né? E daí o casamento dentro da família da esperança também vai ser um processo que alguns de vocês conhecem, não é? Vocês conhecem pessoas que estão no meio de vocês que estão fazendo esse processo. Por quê? Porque eu escolhi essa família. Então, é como o papai, a mamãe e o filhinho, não é? Vai viver dentro daquela família, na forma que aquela família vive. E aqui é a mesma coisa, eu quero casar, mas eu já escolhi essa família, eu sinto que aqui é a minha vocação. Então, o caminho do casamento aqui é assim, né? Não preciso dizer agora, mas cada um que vai casar vai procurar saber qual é o meu caminho de formação dentro do casamento. Porque o casamento também é uma vocação muito linda, é um chamado especial de Deus que exige uma preparação, né? Então, existe uma preparação dentro da família da esperança para o casamento. Uma outra pessoa sente assim, não, eu sou chamada ao sacerdócio, né? Com votos na família da esperança, mas servindo a igreja no sacerdócio, servindo a família da esperança no sacerdócio. Então, também ela vai ter um processo de preparação. O Anderson e o Luiz falaram, por exemplo. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que a gente foi vivendo durante esse tempo. Se a gente olha, já teve gente que fez esse caminho do sacerdócio aqui dentro e que inspirou para que escreva no estatuto como vai ser o caminho do sacerdócio. Existe gente que se casou aqui dentro e que inspirou a gente de como deveria ser esse caminho para o casamento. E existem os votos. Não sei se, para ficar mais claro, eu posso falar, por exemplo, olha, existe, por exemplo, em todos nós, mais ou menos, aconteceu assim. Primeiro, viveu assim, a família da esperança. Tinha certeza que queria pertencer à família da esperança. Podia fazer as promessas tranquilo, mas não tinha certeza ainda quanto ao estado de vida. Entendeu? Não tem problema. Pode pertencer à família da esperança, com tudo aquilo que a família é. Porque você se identifica com ela. E depois você escolhe o seu estado de vida dentro da família da esperança. Agora, como a gente faz isso? Não, lógico, a gente teve que se organizar também assim, gente. Criamos um livro, né, onde estão os membros da família da esperança. Ele é necessário para a igreja, né, que a gente tenha um livro onde está escrito quem são os membros da família da esperança. Lógico que tivemos que criar uma ficha para vocês preencherem, para a gente poder saber o endereço de vocês, para poder saber algumas coisas de vocês, né? E precisa que você manifeste por escrito. Eu quero fazer parte da família da esperança assim, dessa forma. Eu vou viver fora da fazenda, vou viver dentro da fazenda, e eu quero fazer, todo mundo vai começar pelo pacto, quem quer, né? Que é o primeiro passo. E eu quero fazer o pacto. Quem tem o pacto vai pensar, eu estou pronta para fazer o compromisso? Estou pronto para fazer? Então eu vou pedir o compromisso. Mas precisa ser por escrito, porque é uma coisa entre você e Deus que você vai ver conosco. Então escreve, e o conselho vai ler e vai dizer para você, você é aceita como membro de pacto, como membro de compromisso, como membro de promessa, entendeu? E depois, como a nossa associação ela é privada, isso é feito de uma forma muito simples. Por exemplo, nós que fizemos a primeira vez foi numa missa. O Dom Dino falou assim, na hora da comunhão, né? Não, foi na hora da comunhão, Nelson? Na hora da comunhão, dentro do coração de vocês, vocês vão dizer que vocês querem fazer parte. Foi só assim. Só nós sabíamos naquele dia. Depois alguém contou sua experiência, tudo. Mas foi uma coisa assim que a gente fez no profundo do coração. Houve vezes que a gente fez depois da adoração. Então, é alguma coisa privada, porque nós somos uma associação privada.